vamos falar um pouquinho sobre os dois domínios, né, que são fundamentais para fechar o diagnóstico de autismo, que o primeiro é o déficit na comunicação social e nas interações sociais, né, e segundo, padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. E aí esses são dois grandes domínios, e aí dentro deles nós temos ali várias questões. E aí as pessoas perguntam, mas a pessoa precisa apresentar todas essas características? Não, ela precisa apresentar características dentro desses dois critérios, mas não necessariamente todas, né? E aí, uma coisa muito importante é que os sintomas, os sinais devem estar presentes na infância, tá? É um transtorno, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, que ocorre ali durante o desenvolvimento cerebral. Então, precisa estar presente na infância. E aí muitas pessoas perguntam, mas e quando a gente fecha o diagnóstico na fase adulta? Não é autista, então? Ou não era autista e se tornou autista? Não, né? A pessoa, ela sempre foi autista. Mas o que aconteceu é que muitas vezes, quando fecha o diagnóstico na fase adulta, na grande maioria dos casos, né, Anitta, são pessoas com um quadro brando, um grau bem mais leve. Então, lá na infância, não era percebido os sinais, né? E aí, quando as demandas sociais aumentam na vida adulta, é que vem o diagnóstico. Mas essa pessoa sempre foi autista. E aí, quando olha lá para trás, vai fazer toda a avaliação, percebe que tinham, sim, características, sinais lá na infância. Tem um problema até muito grande, que algumas pessoas, inclusive médicos, né? Eles falam assim, gente, mas essa criança, eu tô chamando, ela vem comigo, então ela não é autista. Eles pegam um ponto, porque eles acreditam que, assim, todo autista não vai querer aproximação, né? A gente falou de algumas escalas até, de avaliação. Então, por exemplo, naquela ata, eles perguntam, a criança se aproxima, né? Ela gosta de se aproximar, só que aí tem mais um monte de perguntas junto, então você precisa marcar pelo menos 2 ali, né? E aí os médicos, eles se apegam assim, eu já cansei de ver isso, mães reclamando isso, do médico falar assim, como é que ele chama? Henrique, olha lá, olhou, não é autista. Então, a gente toma cuidado com essas coisas, porque a gente precisa entender, na internet tem isso daí, gente, acessível para todo mundo, né? O que quer dizer os comportamentos restritos e repetitivos, né, os comportamentos assim que estão ali dentro desse critério? Quais são os critérios para eu poder diagnosticar? Quando eu falo de déficit na comunicação e interação social, o que está dentro de déficit, interação e comunicação social? Então, não é assim, a criança fala ou não fala, falou, não é autista, olhou nos olhos, não é autista, veio perto de mim, não é autista. A gente tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa que acontece muito é a falta de entendimento, além da classe médica e até de terapeutas ainda, o que, assim, é super compreensível em alguns aspectos, né? A gente tem certeza que já está mais do que na hora de todo mundo correr, então, por isso que é importante esse tipo de semana que a gente faz, de curso, de tudo, de congressos que existem, porque as pessoas se informam cada vez mais, né? Só para ilustrar rapidinho, Fabi, a pediatra que atendia o Nicolas quando ele era pequenininho, eu não posso culpá-la dela não ter diagnosticado o autismo dele quando eu suspeitei, né? Porque um menino lindo, o Nicolas era uma criança, ele nasceu muito grandão, né? Então ele não era aquele bebezinho enrugadinho, ele já era um menino vistoso, ele tinha um rosto, ele tem traços muito bonitos, né? Não porque é meu filho. E então, assim, se esperava o quê de um autista? Uma criança dismórfica, que ficasse babando o tempo inteiro, que tivesse algum aspecto no rosto que dissesse, olha, não é síndrome de Down, é autismo. As pessoas esperavam que autismo fosse uma coisa muito mais severa naquela época, então não posso culpá-la. E agora, recentemente, ela já está conseguindo perceber o autismo em crianças mais novas, né? Ou seja, passou todos esses anos para que ela também fosse aprendendo, porque a ciência está descobrindo muita coisa. Então, é importante os médicos se renovarem, procurarem congressos, procurarem cursos, os terapeutas também, e entender que esses 2 pontos de critério diagnóstico que a gente colocou aqui, eles são muito amplos. Não é só assim, tem deficiência na comunicação e na interação social. Mas como assim, gente? Fabielle dá aula, então ela não é autista. Mas como que a Renata é autista, sendo que ela fala com as pessoas? A autista não fala, não é assim que funciona, né? Exatamente. É muito diferente. E só para fechar esse ponto,
Outro ponto de muitos adultos hoje estarem procurando o diagnóstico é porque quando crianças, ou os traços passaram despercebidos, porque a inteligência acima da média mascarou, isso principalmente em meninos, e em meninas, dependendo de quando essa menina nasceu, que legal que ela é quietinha, estudiosa, se comporta, não fala com as pessoas, porque é isso que se esperava de meninas antigamente, a menina tem que crescer, casar virgem, não pode ficar falando com as pessoas, você não fica olhando para os caras, você não olha nos olhos, você abaixa a cabeça, você mantém o respeito. Então, que legal você ter uma filha inteligente, que não conversa com ninguém, não tem interesse em namorado, então era a filha dos sonhos. Aí, hoje em dia, adulto, você vai procurar saber. E também a ciência não tinha ainda ideia de todo esse espectro que o autismo tem. Então, achava-se que o autismo era aquela coisa bem severa, onde a pessoa necessariamente ela tivesse uma deficiência intelectual bem acentuada, associada a uma única inteligência bem acentuada. Então, excelente em matemática, ou em pintura, ou em música, mas o restante é uma deficiência intelectual muito severa, né, que é aquele, como retratado no filme Rain Man. Então, a gente entender hoje o que é o espectro do autismo é de extrema importância para que a gente valorize o que outras pessoas passaram. E eu vou falar uma coisa para vocês: quantas pessoas no meio do caminho não desenvolveram depressão profunda, não cometeram suicídio, né, que a gente já sabe que a taxa de suicídio, por falta de compreensão, de aceitação, infelizmente, ela é alta, né, porque não eram compreendidos, não eram aceitas e não tinham diagnóstico. Exatamente. E quando a gente fala que é um espectro, né, tem um termo, né, um negócio chamado fenótipo ampliado do autismo. Que isso também faz com que as famílias, quando é um autismo de um grau leve, né, que às vezes os pais carregam fatores que não são o suficiente para fechar o diagnóstico. Isso é chamado também de fenótipo ampliado do autismo. Então, quando a pessoa tem algumas características, mas não são suficientes para fechar o diagnóstico. E às vezes o pai ou a mãe, a família tem essas características e acha isso normal, né? Então, quando o filho vem que ele tem autismo, ele já tem mais características suficientes para fechar o diagnóstico, mas é um autismo leve, passa despercebido, porque para a família, todo aquele contexto é muito normal, é muito, né? Então, só lá na fase adulta, quando aumenta as demandas sociais, quando a pessoa precisa se relacionar com pares, e aí que ela vai perceber. Ou quando ela vai para o mercado de trabalho, enfim, né? Quando as demandas aumentam, ela percebe. Então, tem essa questão também que faz com que muitas pessoas não percebam, né, que os filhos têm autismo, e aí lá na vida adulta vai receber o diagnóstico.